Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para levar a vocês as questões do Livro dos Espíritos, hoje com o capítulo 1º, livro 2º dos Espíritos, pergunta número 95, que vai complementar o pequeno texto que fala sobre o perispírito, aqui no nosso Livro dos Espíritos. Pergunta 95 diz: então, antes da pergunta, o nosso canal é o Pátria do Evangelho, o nosso canal no Facebook é a página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e no YouTube Pátria do Evangelho. Se você quiser seguir a gente aí, acompanhar, siga a gente lá, siga a gente no Facebook, siga a gente no YouTube. Vamos trabalhar então pela divulgação do Espiritismo. Divulgue, né, e compartilhe também esses vídeos. A gente está aqui para aprender junto, nós não somos aqui professor de ninguém, somos todos alunos da obra de Kardec, né? Pergunta 95. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada ou pode ser perceptível? Lembrar, nas perguntas anteriores, nós aprendemos que o espírito, ele possui um corpo chamado perispírito. Esse corpo é uma espécie de matéria quintessenciada que desenvolve para proteger e para dar, fazer com que o espírito possa se relacionar com o ambiente onde ele se relaciona. E que ele é feito de uma espécie de matéria, como disse, quintessenciada, mas que não está separado da ordem da matéria do mundo em que nós vivemos. É apenas uma matéria que vibra numa outra forma de vibração e por isso é invisível aos nossos olhos e algumas vezes, em alguns momentos oportunos, podem ser também visíveis. Então, pergunta 95, ela está então se relacionando se este espírito, né, se o envoltório semimaterial do espírito, se ele tem uma forma determinada, como que ele é, qual a sua aparência, se a gente pode ver o espírito, né? Vamos fazer então a leitura da resposta para conversar um pouquinho mais. Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. 3 linhas, gente, dessa resposta. E estudo aqui para nós ficarmos aqui conversando com vocês dias e dias, dias e dias. Porque esse corpo espiritual, ele é uma espécie de organismo vivo que funciona nessa atmosfera etérea, nessa atmosfera do plano espiritual. Mas ele pode ficar tangível e visível a nós deste nosso plano, devendo isso a determinadas necessidades, as quais ele precisa conter, né? É preciso existir para que ele consiga isso. Os espíritos, então, estão em um mundo muito próximo do nosso, em uma dimensão bem próxima. Seria, vamos dizer que nós estamos em uma estação de rádio e a estação de rádio ao nosso lado seria o mundo espiritual, mas coexistindo no mesmo ambiente. Então esse corpo espiritual, ele tem a forma que o espírito deseja, que nos leva a crer que é a mente do espírito que vai desenvolver a forma desse corpo espiritual. Então, se, como no nosso caso, você é uma pessoa muito feia, né, você vai conseguir mentalizar algo melhor no plano espiritual. O corpo físico, tem muitas meninas, muitos rapazes lindos aí, né, que o mundo, às vezes a questão física, a questão da hereditariedade traz para eles, mas em pouco tempo eles ficam barrigudos ou barrigudas, né, eles ficam com uma expressão de decaimento, né, dos seus órgãos, né, essas rugas de expressão vão aparecendo, o cabelo vai ficando branco, o espírito vai tomando uma forma meio que, infelizmente, algumas mulheres vai tomando forma de bruxa e alguns homens vai tomando forma de bruxo, né? Que são aquela aparência velha, né, que muitos de nós temos. Isso é ruim? Muitos de nós pensamos que essa característica do ser humano de envelhecer não era necessário. Muita gente queria viver novo, né? Bonito e forte para sempre. No plano espiritual, nós mentalizamos a aparência que nós queremos, desde que a gente aprenda isso, desde que a gente tenha a condição de domínio da nossa mente para desenvolver isso, porque os espíritos mais atrasados não conseguem muitas vezes essa técnica, e aí eles tomam formas animalescas, porque eles têm a mente animalesca.
A cabeça deles está na feiura, está na questão da maldade. E eles ganham expressões muitas vezes demoníacas, porque eles não têm esse domínio mental que eles deveriam de ter em relação a eles, em relação à sua aparência. Então, o corpo espiritual ele vai ganhar, né, as características que o espírito mentalizar. Se ele consegue se expressar, projetar uma imagem bonita dele, ele vai ter uma expressão bonita, desde que ele tenha essa capacidade. E esses espíritos vão aparecer para nós em sonho, vão aparecer para nós, às vezes em estado de vigília. Não sei se já aconteceu com você aí do outro lado, mas já aconteceu comigo, né, da gente presenciar, né, uma entidade espiritual nos visitando. Já aconteceu inclusive com muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas já tiveram essa experiência. Então essa forma que os espíritos têm, eles se apresentam muitas vezes para nós com essa forma, porque eles simpatizaram em determinado momento com essa forma, ou com essa idade, ou de determinada existência. Muitas vezes um espírito aparece na forma de um escravo para nós, para o médium vidente. Porque aquela forma foi a forma que lhe deu uma capacidade de desenvolvimento espiritual maior. Ele gostou de estar naquela forma. A questão de beleza e feiura no plano espiritual, ela tem um contexto diferente do nosso mundo. Aqui nós valorizamos muito a normalização ou a harmonia das linhas, né, do corpo. Mas no plano espiritual se valoriza mais a expressão de amor e bondade que os espíritos emitem de si. E essa harmonia interna é que vai refletir naquilo que os espíritos vão pensar de beleza ou de harmonia em relação ao outro, no plano espiritual. Lá não se esconde os seus caracteres de tristeza ou de maldade, de vingança e muitas vezes de inveja. O espírito vai, sem o querer, ele vai expressar em sua aura esses maus sentimentos. Então, ficaríamos aqui falando muito sobre a questão do perispírito, que eu aconselho, como aconselhei nos livros, nos capítulos ou nas perguntas anteriores que nós falamos, para que você aprofunde no estudo do espiritismo, nas obras de Chico Xavier, que você vai aprender mais sobre este assunto. Beleza, gente? Então encerramos aqui essa parte do perispírito, né, que foram apenas algumas palavras que vocês podem estudar com mais profundidade sobre isso. Encerramos aqui então essa questão e vamos para diferentes ordens de espíritos. Isso no próximo vídeo, a partir da pergunta 96. Obrigado, que Deus abençoe, ilumine teu coração. Fique com Deus.